Sapcast. Segunda-feira, você que está fazendo seu almoço, você que está voltando do trabalho, está indo para sua casa ou está fazendo qualquer outra coisa. E também não precisa estar na segunda-feira escutando, mas você sabe que segunda-feira, 11 horas da manhã, é dia do quê? É dia de Sabcast. E eu já vou adiantando uma coisa para vocês, eu sou Alexandre Geuchac e sim, a final da Copa do Brasil de 2015 foi uma baita zebra. Eu sou o Valdir Zanetti e eu sou o doutor em zebras. Eu sou o André Zanetti e a zebra mais querida do mundo é a do Fantástico. E detalhe que não é do meu tempo, viu? Eu quero saber por que o Valdir Zanetti é doutor em zebras. Olha Porque eu sou flamenguista, cara. Eu sou flamenguista. Eu aprendi muito durante esses anos aí. Calejado. Com o meu time. Eu sou calejado. Ah, entendi. Complicado, né? Mas é isso aí. Você já sabe, nós vamos falar sobre zebra. Queria saber se um dia o Sabcast vai ter o Shadow para vir anunciar o tema do Sabcast qualquer dia, né? Vamos conversar com ele, ver se ele vai estar disponível para fazer a sua participação honrosa, assim como ele faz nos futebares aí da vida. Eu acho que dá pra gente fazer um bolão, né? Quem que vai entrar antes para a equipe do Subiu a Bandeira, no caso, entre o podcast e a equipe, né? Se é o Shadow no podcast ou o Valdir Zanetti no Subiu a Bandeira, né? Olha só, galera! Então, galera, eu fiz uma pesquisa aí sobre várias zebras que aconteceram no futebol mundial. Se você não sabe o que é zebra no futebol, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, nós não vamos ficar explicando também. Eu achei muita coisa antiga que eu já conhecia, mas eu priorizei aquelas de quem aí, como nós, nasceu nos anos 90, cresceu acompanhando aí e tem a ciência dessas histórias emblemáticas envolvendo o futebol. E nós vamos fazer da seguinte maneira, nós vamos debater algumas aí, vamos falar sobre elas, e no final do Sabcast nós vamos escolher qual que a gente acha a mais lazarenta, a zebra mais complicada, talvez aquela que mais chocou os fãs de futebol. Começando aqui, essa vocês devem saber bem, Copa de 2002, França atual campeã da Copa do Mundo 98, campeã da Euro, e aí no jogo contra Senegal, que estava fazendo sua primeira aparição em Copas do Mundo, Papa Malik Diop marcou aos 30 minutos e a equipe africana venceu por 1-0. Quem lembra desse jogo? Eu lembro, foi uma zebraça. É aquela coisa, é uma arrogância europeia aí contra o time africano, né? Os caras foram guerreiros e mereciam mais na Copa, mas a França vinha como campeã, então também, além da arrogância, tinha um belo de um salto alto aí e mereceram essa missão, hein? Gostei dessa primeira escolha do Geuchac aí. Essa parece que é um pouco de maldição, né? No caso, a única seleção que não foi afetada foi o Brasil, né? Atual campeão na outra edição da Copa do Mundo cai na primeira fase, assim como a França, Espanha, Itália, enfim. Tivemos essas... Alemanha, exatamente, né? Teve a Alemanha aqui. Eu não sei se vai ser citado, mas também, enfim. Essa questão da França é engraçado porque em 98 eles passaram o carro e daí vem com aquela expectativa de campeão, e por mais que tenha a raça, tudo, mas é uma seleção africana, a gente pega uma seleção às vezes sul-americana, pega um México, que é chato de você ganhar e tal, mas é africano, que é muito mais raça do que técnica e é legal, né? Eu gostei muito, assim, sabe? Mas se fosse México, se fosse outro, não era zebra, né? Exato. Não ia estar comentando. É por isso que eu escolhi essa, porque Itália e Espanha... A Itália não sei, mas para mim não foi uma surpresa eles não ter passado a primeira fase em 2010 ali. Não foi um choque. Foi um choque para vocês? Para mim não foi. E a Espanha caiu num grupo dificílimo em 2014 ali, né? Inclusive na primeira rodada aí saiu ganhando contra a Holanda e tomou uma virada estrondosa. A Copa de 2014 foi muito massa, né? Tirando a semifinal... Mas a Copa de 2014 foi muito massa. Eu não sei vocês, mas eu achei ela muito massa. A Copa de 2014 acho que teve um jogo médio. O resto, todos os jogos foram bons. E teve Irã. O Irã estava classificado, se eu não estou enganado aqui. Então,
O jogo com o Irã é ruim, mas não teve. A Argélia fez um jogaço com a Alemanha nas oitavas de final, né? A Grécia tava legal, eu assisti a Grécia, cara. Pô, não é legal a Grécia. Costa Rica, a Grécia eu fui assistir no estádio com os Tavares, mas a Costa Rica, né? Costa Rica foi zebra no grupo da Inglaterra, né? E Copa 2014, e o Neto, saudades. O Neto foi ver algum jogo em 2014? Não fui, cara. Eu também não fui, também vacilei. O André Zanetti falou, né? Por que essa zebra da França foi tão forte e marcante? Porque eles passaram o carro, eles não venceram assim, poderia ter sido o Brasil. Não, eles pegaram o Brasil e estupraram o Brasil na final, né? Tem a questão do Ronaldo, enfim, mas o Brasil não jogou a final de 98, né? Então, a França, ela vinha muito soberana, foi uma surpresa muito grande. E, além disso, a França, ela não estava numa entre-safra. Poderia justificar. Pô, os caras aposentaram depois da Copa de 98, não sei o quê. O time da França era um timaço ainda, tava formando uns caras, mas, pô, era um timaço ainda. Zidane eu acho que ele tava mais no Zidane, não sei se teve auge, já que a carreira dele toda, o cara jogou fino, mas... Foi um auge, ele tava... a carreira dele foi um auge. Tanto que a França, em 2006, voltou muito bem de volta, né? Então, ali foi um belo de um acidente de percurso, né? Uma bela de uma zebra. Isso que eu ia falar mesmo. 2006, os cara chegaram na final, não tem uma razão de 2002 ser... não, realmente, foi uma porcaria, 2002, não teve... O que o Valdir falou é 100% verdade, não tem como você dizer. E uma coisa assim, a gente sempre pega e fala, mas veja bem, em 98, a gente fala de 4 anos, são 4 anos consideráveis, mas se você pegar 98 e 2006, 2002 não poderia ser algo tão baixo. Caiu em oitavas, quartos, tudo bem, na primeira fase. E como o Zanetti já perguntou, eu ia chamar essa mais pro fim, mas agora eu vou seguir nessa leva de Copa do Mundo. Em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, nós tivemos a Alemanha, que aí, e nesse caso, como o Valdir falou, não estava entre safra a França, a gente pode dar uma passada de pano na Alemanha de leve, mas você tem que lembrar que é o time que em 2014 colocou 7 nabos no Brasil na semifinal, dono da casa, pentacampeão, né? E aí chegou na última rodada da Copa do Mundo de 2018, podendo classificar. E aí é derrotada para a fraquíssima Coreia do Sul por 2-0, né? Então, você tem o Neuer ali que leva aquele gol, o segundo gol. Meu tio sempre falava, um dia o Neuer com essa folia de sair do gol, ele vai tomar um gol. E aconteceu num jogo que não poderia acontecer. Porque a Alemanha estreou mal, mas daí na segunda rodada ela ganhou da Suécia, né? Então a Alemanha poderia classificar, mas não conseguiu. Não consegue, né? Então eu trouxe esse jogo de Coreia 2, Alemanha 0 para nós debatermos. O que vocês acham? É uma zebra porque é a Coreia, né, cara? Mas a Copa do Mundo é ingrata com as seleções, porque ela não permite vacilo, ela não permite o cochilo, e o cara joga na pressão. Ali um pouco para justificar o que aconteceu com a Alemanha, eles estavam na pressão que eles precisavam ganhar. Parece que eu tô vendo esse jogo na minha frente, porque eu tava almoçando, foi um jogo de meio-dia, eu tava almoçando, e foi um absurdo quando saiu o segundo gol. Porque o povo brasileiro, o povo que torcia para a seleção brasileira em 2014, clamava pela Alemanha ser eliminada na primeira fase. Então, parece que foi um gol do Brasil, cara. Esse segundo gol da Coreia do Sul foi coisa que eu não sei se vocês lembram, mas é que o Brasil cruzava com esse grupo, né? Também, né? Lembra disso? O Brasil cruzava com esse grupo e o jogo da Alemanha e Coreia foi no mesmo dia do jogo do Brasil e Sérvia, que foi mais tarde. Então, assim... A Alemanha perdeu para o México no primeiro jogo, aí ganhou da Suécia no finalzinho, o gol do Kroos de falta, e naquele gol de virada ali eu pensei, cara, deixaram os caras crescer, vão passar em segundo, e aí o Brasil, o bicho vai pegar. Eu tava com muito medo. Porque o Brasil não vai cruzar com a Alemanha, né? Vai passar os dois em primeiro. Não tem como não ser isso. Acabou passando a Suécia em primeiro, e o México em segundo.
Fica um abraço pro pessoal do Subiu a Bandeira, que fez uma análise de todos os grupos da Copa e botou a Alemanha na segunda fase. Então, um abraço pro pessoal do Subiu a Bandeira, um dos melhores canais, se não o melhor, de futebol do YouTube. Com analistas certeiros, né? Matemáticos. Ai. Foi um quadro, essa análise foi uma análise bem legal, né? Deu uma resposta muito boa pro canal. Seguindo, então, vou trazer para vocês aí Libertadores de 2004, pessoal. Então, olha só. Quando o Once Caldas chegou à final de 2004, após eliminar São Paulo e Santos, eles iam chegar a pegar o Boca, atual campeão. E já era considerado uma zebra o Once Caldas chegar nessa final. Eliminou o São Paulo, que no ano seguinte veio a ser campeão da Libertadores e campeão mundial. Eliminou o Santos, campeão brasileiro de 2004, o time do Santos era muito forte, e na final pegou o Boca Juniors, atual campeão da Libertadores, e foi lá e foi campeão. Once Caldas, campeão da Libertadores 2004, nossa terceira zebra. Se você não conhece desse campeonato, o Subiu a Bandeira já contou a história dele, num Futegold dessa Libertadores do Once Caldas, e realmente, tipo, esse time do Once Caldas, eu não vou lembrar bem a escalação, mas confesso pra vocês que não tem aquele cara que você fala assim, não, realmente, depois esse cara virou um jogador ali, foi pra Europa, tem aquele que jogou assim, não sei o quê, foi aquele... 2004 foi um ponto fora da curva, foi um ano, né, aquele ponto fora da curva pro futebol, né, teve muita zebra na Eurocopa, na Euro, na Champions League e inclusive na Libertadores com o Once Caldas, que eu acho que nem LDU é tão absurdo quanto o Once Caldas campeão da Libertadores. Como eu disse no começo do programa, eu sou um doutor em zebras, então eu tenho, no meu amplo conhecimento disso, a minha escala de zebras. Eu tiro alguns pontos dessa zebra aí, porque o time já tinha eliminado o São Paulo e o Santos, times com tradição e com camisa. Então, ele perde uns pontos ali no nível de zebra, mas é claro que pegar um time argentino, principalmente o Boca, numa final Libertadores, aí você esquece até o passado. Olhando só para esse jogo, é uma bela de uma zebra. Mas, se você lembrar do passado, ela perde uns pontinhos da minha escala, hein? É como o André falou, né? Não tem nenhum cara desse time que se para e pensa realmente, né? O cara depois foi um grande nome no cenário mundial do futebol. Tem o Henao, que era o goleiro, depois o Santos contratou ele em 2005, mas fora isso eu não lembro de mais ninguém do Once Caldas. Eu ouvi na rádio os jogos em que foi eliminado aí o Santos, né? Nós ouvimos aí meu pai. Eu lembro que eu chorei bastante naquela época, eu ainda chorava. Como o André Zanetti, toda zebra que eu puxo, ele fala, nesse Subiu a Bandeira falou, não sei o que. Então tá na hora da gente ver o que o Subiu a Bandeira falou pra gente conhecer aí do Sabe Retro. A maior zebra da história é você não conhecer o Subiu a Bandeira, você que está ouvindo. Um canal que trata da história do futebol com alegria e informação. Fica a dica pra você, caro ouvinte. Ria adquirindo conhecimento. E o que eu vos trago hoje é o Mitagem FC do Leicester City, uma das maiores zebras dos campeonatos de pontos corridos dos últimos tempos. Espera terminar o episódio e clica no link da descrição do podcast para conferir esse feito histórico. Eu aprendi a falar Leicester como Subiu a Bandeira. Eu sempre falei Leicester e achava que era um nome legal, Leicester. É uma discussão que inclusive nos bastidores do canal a gente tem. Porque eu sou um dos caras que mais odeio essa ESPNização dos nomes, tá? Por quê? Porque os caras chegaram e criaram um padrão que não é Leicester, é Leicester. Não é Leicester. Leicester é feio, Leicester é legal. Não é Leicester. E Leicester é mais legal. Então, não é Leicester. Eu fico imaginando a reunião de pauta da redação da ESPN. Pessoal, esse time aqui, como é que nós vamos falar o nome dele? E não é só time, é nome de jogador também, né? Jogador também. Uma vez eu vi, eu não vou saber precisar quando foi, mas tava numa discussão sobre, eu não lembro se era futebol americano ou futebol internacional, mas eles falando assim, que a gente viu o melhor jeito de falar o nome do jogador para passar para vocês, então eles fazem tipo uma conferência para ver como que eles vão denominar o jogador. Por exemplo, aquele goleiro do Arsenal, que agora está na Juventus, que eles chamavam de Szczesny.
e o próprio Alexandre tem como que pronuncia o nome do jogador da maneira correta. Para quem não sabe, eu sou um estudante da língua polonesa, então o nome dele a gente chama de Szczęsny. Mas que no como é que você vai narrar o jogo? Como é que você vai narrar o jogo, né? Olha a cabeçada, Szczęsny! Não tem como, né, galera? Mas o melhor cara para definir pronúncia de nome de jogador é Galvão Bueno. Ele achava que ele ficava confortável ali para falar, e ele mandava aquilo e virava aquilo. Não lembro nenhum exemplo agora. Tem a Copa do Mundo de 2006, se não me engano, porque toda vez a Globo faz alguma coisa diferente, né? Por exemplo, tinha jogo da Holanda, vamos lá numa família holandesa acompanhando o jogo. E aí eles pegavam esses nomes e chamavam alguém que conhecia o idioma para mostrar como é que falava, né? Mas o Galvão não respeitava isso, cara. O Galvão é uma lenda, ele não precisa disso. Dando continuidade aí à nossa lista de zebras, vai ouvindo aí, vai vendo se você concorda com elas. Eu trouxe essa porque foi uma zebraça, essa, ao meu ver. Semifinal da Copa das Confederações de 2009, quem lembra? Muito se falava como vai ser a final entre Brasil e Espanha. A Espanha que vinha crescendo seu time com os craques Iniesta, Xavi, Piqué, Sérgio Ramos, que estavam aí se aproximando do seu auge, né? Não é à toa que foram campeões em 2010 da Copa do Mundo. E aí, os Estados Unidos chegaram e ganharam por 2-0, 2 gols do Outdoor. E aí, na final, ainda quase bagunçaram pro Brasil, né? Mas, em especial, esse jogo, Espanha 0, Estados Unidos 2. Vocês lembram disso? Lembro, e eu acho que a saída da Espanha aí foi estratégica, porque Copa das Confederações é zica, né? Exato. Então os caras falaram, não quero arruinar o ano seguinte aí que tem Copa, deixa eu sair desse negócio aqui. A Copa das Confederações acabou, inclusive quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais, quem tem o título tem, quem não tem, não tem mais, e que era esperado mesmo Brasil e Espanha, e parece que a Espanha falou, realmente como o próprio Valdir falou assim, não, vamos deixar isso aí, que às vezes daí chega na final, a pressão do negócio, pô, ganhou a Copa das Confederações, não vai ganhar a Copa do Mundo, né? Então, vamos sair aqui que depois nós se vemos mais pra frente. E uma coisa é certa. Quem ganhou a Copa das Confederações nunca vai ganhar uma Copa do Mundo. Porque não vai ter mais Copa das Confederações. A não ser pro futuro, né? Mas no momento, não. E aí é óbvio que nós iríamos trazer, já que o seu Valdir Zanetti falou que é doutor em zebra, Doctor. Copa do Brasil de 2004. Aí, se alguém quiser falar o que foi o jogo da final aí. Nós tivemos aí Maracanã lotado, Ivete Sangalo com o palco montado para cantar, né? Porque quem lembra que a torcida cantava Vai Rolar a Festa, né? Que era o grande sucesso da Ivete Sangalo. E não rolou a festa, o Santo André foi lá e azedou a festa do Flamengo, galera. Esse foi meu mestrado. Falei que sou doutor em zebras, o meu mestrado foi nesse dia aí. Espetacular. O maluco entrou com 3 volantes, cara. Então, eu tiro uns pontos da zebra aí, porque o cara que entra com 3 volantes, com um resultado favorável, jogando em casa, estádio lotado, ele não pode fazer isso, mas foi uma bela de uma zebra também. 2004, eu acho que, como eu citei, inclusive, que seria o ano da zebra no futebol mundial, na Copa do Brasil não seria diferente. Tivemos ali o Flamengo chegando na final da Copa do Brasil, uma das maiores zebras, não, brincadeira, né? O Santo André chegando na final, e eu acho que esse regulamento antigo que tinha favorecia muito mais os times pequenos, visto que em 2005 Paulista surpreendeu também, né, o Corinthians. Eu não sei se, pode ser que eu tô dando spoiler. Fluminense. Desculpa, o Fluminense. Pode ser que eu tô dando spoiler da outra zebra, mas se eu peço desculpas, mas são 2 zebras ali, que hoje a Copa do Brasil não tem como você... Hoje o regulamento tá muito mais difícil, né, de chegar a esses times assim, então eu tenho só que aplaudir, sabe? Infelizmente não fiquei feliz com isso, porém tempos sombrios, né? Estamos hoje nos céus, mas os tempos sombrios já passaram pelo meu clube. Você tá colocando à prova o teu conhecimento sobre o futebol aí, de achar que eu vou trazer Fluminense, um time que já caiu pra Série C, perder a final da Copa do Brasil não é zebra. Mas vai que você ia falar que a zebra tá Fluminense e Paulista na final, aí ó. Aí seria uma grande zebra. Exato, aí sim. Então, obviamente, você conhece
E muito de futebol, meu garotinho. Próxima da lista e próxima zebra da lista, galera, eu vou ler o texto que tá escrito aqui e daí vocês já vão saber do que eu tô falando. Naquela época, a Celeste Olímpica já havia levantado o Mundial e conquistado a glória em Jogos Olímpicos, enquanto o Brasil ainda não era nem sombra do que é hoje em termos históricos. Mas o grande favorito eram os donos da casa num recém-inaugurado Maracanã, entupido de gente. O ponta-direita Alcides Diggia marcou o gol que pôs fim ao sonho tupiniquim e entrou para o registro de uma das mais surpreendentes conquistas de todos os tempos. Óbvio que eu tô falando de Maracanaço 1950, Uruguai bicampeão da Copa do Mundo. Você foi bem querido em falar que o Maracanã estava entupido, né? Que você, acho que faltou um pouco de... Cara, não tem palavra. Você fala que é entupido, só aquilo não é, né, cara? É o maior público da história. É o zebraço, cara. Isso aí não tem o que falar. Isso aí, na minha escala de zebras, é 10-10. 10 de 10. É a zebra 10/10. Uma coisa que, inclusive, eu e o Alexandre comentávamos em off, que eu acho que a gente pode ter zebra, pode tirar sarro, pode discutir num Sabcast que você está ouvindo. Fica um abraço para você. Siga-nos na sua plataforma de streaming se você está ouvindo nesse exato momento no streaming, não está ouvindo no YouTube. Se está ouvindo no YouTube, se inscreva no canal. Porém, uma coisa que não é legal é o preconceito ou você querer jogar a culpa de uma zebra, de uma derrota. Enfim, podemos achar um culpado. Não estou falando que é errado. Agora, se você não sabe do que eu tô falando, é o preconceito que Barbosa sofreu pós título do Uruguai em cima do Brasil. Então, se você quer mesmo ver isso, vá lá no nosso Instagram, mande uma mensagem pra gente no Instagram falando assim, eu quero saber dessa história, eu quero que o Subiu a Bandeira conte essa história, porque pra mim é uma das maiores injustiças do futebol. Mas eu não vou deixar esse podcast nessa vibe triste, e eu vou falar que assim, o Uruguai, ele venceu em cima do Brasil, parabéns pro Uruguai. Mas eu não acho certo no escudo do futebol ele botar as estrelas das Olimpíadas ali, porque eu acho que daí vira uma estrelaiada que não dá pra entender o que é Olimpíada, o que é Copa do Mundo, o que é o quê. Então, é tipo o símbolo do Vasco, né, cara? Tem 200 estrelas e... Esse aqui é do Remo. Essa estrela aqui é do Campeonato Pebolim. Essa aqui essa é história que... Búlica. Essa história que o André trouxe, realmente, ela é uma história muito triste, que começou em 1950, e há alguns anos atrás ela ainda teve mais um capítulo muito triste, pessoal. Então vale a pena você saber, vai atrás, vai no Instagram do Subiu a Bandeira, pede, eu quero que vocês contem essa história, e aí a gente vem contar pra vocês, tá? Mas realmente, é muito triste. Cara, eu tô achando meio triste isso aí, vamos dar uma risada? Se é pra dar risada, tá na hora do Trocadilho. E é isso aí, galera. Trocadilho na área e eu vou fazer pra vocês, né? Porque é piada ruim? Então é com o Alexandre Geuchac que está falando. Poxa vida. Galera, qual a diferença entre Júnior Baiano e Barrichello? É que o Júnior Baiano não chega atrasado? Boa. Faz sentido, mas não sei, cara. É pela piada, Olha. Porque eu não acho que o Rubens Barrichello venha eu não vou fazer esse tipo de piada com Exato. brasileiros. Exato. Não tem nenhuma diferença entre Júnior Baiano e Barrichello, porque os dois entram pra quebrar. Mas você está querendo você tá querendo alguma coisa do Rubinho? Que, né, convenhamos, né? Bem gratuito, né, falar do Rubinho Barrichello aqui. Antes de começar a gravar, você disse que estava pensando. Você pensou para chegar a esse tocadibra aí? O Júnior Baiano, né? O cara não perdia uma, né? Eu queria fazer um trocadilho aí. O que cai em pé e corre deitado? Vai tomar no c... essa piada aqui, né?
Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Muito bem, galera. Essas foram aí as zebras que eu trouxe para vocês. No total foram 6 zebras. E aí agora nós vamos discutir qual que nós vamos escolher aí como a mais impactante e por quê. Embora eu já acho que vai ser unânime aí, mas eu vou ter que dar uma justificativa aí pro espectador, pro ouvinte do Sabcast. Eu acho que o meu voto, eu vou pegar um pouco mais assim com o coração do que com você. Eu acho que eu prefiro não ser clubista. Eu prefiro mais palpitar com o coração. Por tudo que pelo todo sentimento que eu passei em 2014, eu acho que esperava-se muito mais da Alemanha. Pode ser que outros tenham, não, mas daí tem outro. Mas, ao meu ver, a zebra da Alemanha perdendo para a Coreia do Sul, vindo daquele 7-1, que eu acho que nem precisa falar muito, eu acho que tudo isso, o contexto, eu acho que vale a pena um ponto, o meu voto ser para a Alemanha. O Geuchac disse que vinha unanimidade aí, mas acho que tá longe de unanimidade. Eu tô surpreso com o voto do André, porque eu achei que o voto óbvio seria no Brasil e Uruguai de 50, mas eu justifico que eu não voto neles porque esse aí ele é hors concours. O hors concours ele não concorre, ele já tem um status acima dos outros. Esse termo aí começou com Clóvis Bornai, que não concorria mais nos concursos de fantasia, mas esse aí é tema para um outro Sabcast Carnaval. Olha. Não, mas falando sério, o meu voto é na França em 2002. Eu acho que, como a gente explicou ali, ele tinha menos motivo para ter perdido aquele jogo e tem maiores motivos para ser zebra. Então ele também está ali no topo do meu ranking de zebras, e como eu falei, eu sou doutor em zebras, então eu tenho título para falar sobre isso. Teu voto vale 2, né? Como Não, eu ia votar no Maracanazo, mas depois dessa explicação não aí tem como votar, do Valdir, não tem como votar, mas realmente, se for parar pra pensar, ele tá acima, né? E tudo que vem, todo o resto tá abaixo, né? Porque aquilo foi... Não quero nem lembrar. Eu nem existia, né? Não quero nem lembrar, mas enfim. Vamos falar, então. Eu acho que vou ficar com o Valdir. Ô, louco. É louco. Eu tô junto com o Valdir aí, 2002. Foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei mesmo, né? Então, eu tinha o álbum, eu olhava aquele grupo da França, eu pensei, meu Deus do céu, cara, os caras tão fortes. E o grupo da França era ridículo, né? Mas, enfim, também acredito que, pelos nomes que tinha o Zidane ali, que quem vê os lances desse cara durante toda a carreira é absurdo. Um controle de bola, o domínio de bola fora do comum. E perder... Foi eliminado, salvo engano, sem marcar gols, inclusive, eu acho que a França, se não me engano, Exato. de 2002. Foi. Exatamente, não marcou gols. Não fez nenhum gol. Então, realmente, essa zebra, ela tá ali dessas outras 5, né? Tirando o Maracanaça. Então, das outras 5 ali, ela tá disparado na frente, eu acredito. E, rapaziada, antes de terminar, eu queria perguntar para vocês, tem alguma outra zebra que vocês consideram assim? Caramba, que absurdo que foi o resultado desse jogo. Bem, respondendo a pergunta aí, Geuchac, eu acho que não é tanto zebra, cara, mas como você falou que 2002 marcou, a minha Copa, que a tua é 2002, a minha é de 94. O que me marcou muito foi o Maradona. Era a despedida dele, ele tinha feito um golaço contra a Grécia, uma comemoração épica. Eu confesso que eu não lembro do gol, mas eu lembro da comemoração, tanto que marcou ele correndo para a câmera, vibrando, e era a última Copa do Maradona. Só que ele foi pego no antidoping. Então, a Argentina nisso foi para as oitavas, perdeu para a Romênia, que era um timaço, então não dá nem para chamar de zebra, só que por ter essa história toda aí, o que me marcou como zebra seria a atuação da Argentina na Copa, não o jogo específico, mas a atuação
da Argentina e do Maradona na Copa. Pegando o gancho, abraço Leonardo Tavares, pegando o gancho ao feeling do momento que o nosso querido Valdir Zanetti deixou, eu queria citar 1982. Não é zebra perder para a Itália? Não é. Mas perder para a Itália levando 3 gols de um cara que não tinha feito gol na Copa do Mundo, perder para a Itália com um timaço que era 82, eu considero isso como uma zebra. Vocês podem até discordar, mas isso é o meu sentimento para a Copa do Mundo. Não vou dizer que 2006 é zebra, né? Mas 82 para mim, aquela derrota para a Itália, cara... Concordo, triste. Grau e gênero. Zebraço. Muito zebra. Já brigamos muito aqui nesse Sabcast com os irmãos Tavares a respeito de Zico em si, mas enfim, cara, aquele time de 82 é absurdo. Quem teve a oportunidade de ver jogar é a seleção que encantou a geração dos nossos pais, né? Realmente concordo com você. Eu tenho aqui algumas que eu pensei em trazer. Mas lembrando a importância de campeonato, não é tão importante assim, mas Paulistão de 2004, nós tivemos a final sem nenhum dos 4 grandes, todos eles eliminados. E a final foi Paulista de Jundiaí e São Caetano, lembrando que o Santos foi eliminado por São Caetano sendo goleado. Mas eu vou trazer Copa do Mundo de 2014, o grupo que tinha Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália, 3 campeões mundiais num grupo, né? Tanto que nem se falava da pobrezinha da Costa Rica, só falava assim, no grupo da morte, um campeão mundial vai ficar na primeira fase. E deu que no final ficaram 2 campeões mundiais, 2 europeus, né? Inglaterra e Itália caíram, avançou Uruguai e Costa Rica, a grande sensação daquele campeonato, na minha opinião, foi a Costa Rica, inclusive. Tanto que foi uma atuação de Copa do Mundo que levou o Navas pro Real Madrid, né? Nasceu o Keylor Navas pro futebol, né? Ó, polêmica, ele já era velho, né, na verdade, naquela época. Velho é modo de dizer, né? Não, já tinha bastante idade pro Real Madrid ele depois tinha, da Copa do Mundo. Ele tinha acho que 28 ou 30 anos, uma coisa assim, será que não? Ele já tinha uma certa idade. Por aí, cara. Por aí. Ele não era uma promessa do futebol, não. Mas enfim, aquela Copa foi sensacional. O Brian Ruiz, é verdade. Tinha o Brian Ruiz. Mas enfim, cara, a última rodada ali, quando realmente caiu a Itália e a Inglaterra, foi uma coisa que o pessoal ficou em choque. Se bem considerar a Inglaterra como campeão do mundo também foi um acidente aquilo, né? Tipo, tem um campeão do mundo. Não foi acidente, porque aquilo foi totalmente ajeitado para a Inglaterra ser campeã. Então, isso não foi um acidente. Ok. Mas no sentido que, tem um campeão do mundo aí. Quem que é a Inglaterra? A Inglaterra. Tipo, tem um campeão do mundo aí. É o Uruguai. Uruguai, beleza. Tá, é Inglaterra, tá bom. Inglaterra, tá bom. Vamos ver aí. O Uruguai tem mais moral que Inglaterra. Tem que respeitar. Foda, né? Mas eu acho que em tradição do futebol, com certeza tem, né? Camisa pesa. Olha só. Mas os caras inventaram futebol, tipo, foda-se. Fizesse Copa do Mundo naquela época que só eles sabiam jogar, né? Aí talvez eles... E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.